Oi, pessoal, tudo bem? E aí, preparados para mais uma videoaula? Gente, antes de mais nada, então, por favor, peguem a apostila de redação. Já estou com a minha aqui, bonitinha. E o caderno para fazer anotações, certo? Vamos lá? Estão preparados? Sim? Antes de iniciar o próximo módulo, pessoal, eu gostaria de retomar com vocês o módulo 4, página 181, texto teatral, que é o assunto da outra aula, certo? Da aula anterior que eu mandei para vocês. Então vamos retomar. A origem do teatro, Grécia Antiga, surgiu nas festas em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, da fertilidade, da alegria. Que mais? É importante lembrar disso, que o teatro ele tem dois subgêneros, né? A tragédia e a comédia. O teatro grego tem esses dois subgêneros, inclusive a máscara, que é símbolo do teatro até hoje, representa isso, uma máscara feliz e uma máscara com a carinha triste, comédia e tragédia, tá? Teatro e mitologia, os deuses eram abordados como personagens, não pode esquecer disso. O teatro grego e a mitologia tem tudo a ver, porque os teatros na Grécia Antiga retratavam a mitologia, as histórias mitológicas, os personagens muitas vezes eram deuses, eram semideuses, certo? Eu tô passando um pouco mais rápido, pessoal, porque nós já vimos isso, tá? Estrutura do teatro, então. Nós temos aí uma espécie de narrador no texto teatral, que a gente chama de coro, que antecipava, né, os acontecimentos ao público e lamentava os acontecimentos trágicos. O coro é o narrador do texto teatral, certo? A gente não chama de narrador, a gente chama de coro. O que mais, pessoal? Rubrica. O que é a rubrica, então? Não se dirige ao público, é uma indicação do que vai acontecer na cena naquele momento. Então, eu coloquei um exemplo para vocês na outra aula de rubrica. Julieta aparece na janela. Isso não é a fala de ninguém, de nenhum personagem, mas é uma indicação de uma movimentação, de uma ação na cena, certo? Uma indicação para quem? Para os atores, para os diretores, para os assistentes, né, de iluminação, certo? No texto teatral, então, rubrica é isso. Catarse é importante esse conceito, que é o efeito catártico, né? O que é a catarse? É a capacidade de me identificar com a situação vivida pelo personagem ao ponto de me colocar no lugar dele. Então, se é uma situação triste, trágica, eu choro de verdade, eu sinto aquilo, eu me coloco no lugar. Se é uma situação de felicidade, de realização, eu fico feliz vendo, né, assistindo aquele teatro, aquele filme, enfim, tudo que se relaciona à arte. No nosso caso aqui é o teatro, mas a catarse é isso, o efeito catártico é me colocar no lugar do personagem ao ponto de sentir o que ele está sentindo, o que ele está passando. Beleza! Vamos para o novo assunto. Módulo 5. Peça publicitária e propaganda. Módulo 5, página 195. Preciso que vocês abram a apostila comigo, tá? Para irem acompanhando. Peça publicitária e propaganda. Vamos lá? Bem tranquilo. Pessoal, olhem para essa imagem. É a mesma que tem na apostila de vocês. Vocês conseguem reconhecer alguns desses símbolos? Sim, né? Nós temos aí o símbolo da Apple,
Burger King, Google Chrome, LG, McDonald's. O que mais que nós temos aí? Explorer, Facebook, Pepsi. O que mais, pessoal? Tem vários, né? Temos vários símbolos. Mastercard, Adidas, temos vários. Vamos ver então o que isso tem a ver, né, com o módulo 5. Para lembrar, pessoal, antes da gente começar a falar de propaganda em si, vamos lembrar o conceito de texto verbal, texto não verbal e texto híbrido. O que é um texto verbal? Ele utiliza apenas palavras, frases, certo? Eu coloquei um exemplo aí para vocês. Esse aviso: é proibido fumar neste local. Ele não tem nenhuma imagem, nenhum recurso visual de imagem, de símbolo, não tem nenhum símbolo, é apenas a frase: é proibido fumar neste local. Isso é um texto verbal, só de palavras. E o texto não verbal, ao contrário, apenas o uso de imagens e símbolos. Eu não tenho aqui palavras, frases, eu tenho apenas símbolos. Esse símbolo aqui, proibido fumar. Este aqui, proibido o uso do celular. Proibido virar à direita. Proibido estacionar. Então, são textos que só fazem uso de imagens e símbolos. E o que é, então, o texto híbrido? Tranquilo, né? Uma combinação dos dois. Imagens e palavras. Texto verbal, apenas palavras. Texto não verbal, apenas imagens e símbolos. Texto híbrido, imagens e símbolos. É a combinação dos dois, certo? É o tipo de texto, pessoal, utilizado nas tirinhas, nas histórias em quadrinho. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Nós temos as imagens, aqui eu coloquei uma tirinha da Mafalda, nós temos as imagens e nós temos também as falas, ou seja, as palavras, as frases, certo? Texto verbal, não verbal e texto híbrido, beleza? Agora sim, a gente vai falar, vou colocar aqui para baixo para não atrapalhar. Propaganda e publicidade. Tem diferença entre essas duas palavras? Veremos que sim, tem diferença. Acompanhe aí comigo na página 199. Propaganda, pessoal, o significado da palavra propaganda é, de fato, propagar, espalhar uma ideia. Não necessariamente, quando a gente fala de propaganda, se relaciona a vender um produto, só a comercializar. Mas quando a gente fala de propaganda, pode ser uma propaganda para conscientizar, por exemplo. Olha esse exemplo que tem na apostila de vocês, eu coloquei aí. Vacine seu filho, cuide da saúde do seu super-herói. Isso é uma propaganda com o objetivo de conscientizar os pais a respeito da importância da vacinação. Propaganda, quando a gente fala de propaganda, não é apenas para vender um produto, mas quando a gente fala de publicidade, refere-se especificamente à motivação de compra e venda. Propaganda nem sempre se relaciona ao consumir um produto, a vender um produto, mas publicidade refere-se especificamente a isso, a vender um produto, a compra e venda. Olha esse exemplo que eu coloquei para vocês de uma peça publicitária, uma imagem publicitária da Coca-Cola. Abra a felicidade em 2015. Essa imagem, diferente da outra, tem uma intenção diferente. A outra era conscientizar. E essa tem a intenção de induzir o consumidor, induzir a pessoa à compra,
certo? A consumir o produto, que é a coca. Deixa eu mudar aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai ver as estratégias utilizadas nas propagandas. Existem algumas estratégias utilizadas para oferecer um produto, enfim. A primeira delas, deixa eu achar um lugar aqui para mim. Aqui. A primeira delas, pessoal, é ter um logotipo, logomarca ou simplesmente logo. É a mesma coisa, tá? Logo é a palavra reduzida. Olhem para essas imagens que eu coloquei. Eu coloquei a logomarca ou o logotipo do McDonald's, da Apple, da bolacha, do biscoito Oreo, do Mastercard, do supermercado Walmart, tem vários aí, da Coca-Cola, da Colgate, uma que vocês gostam bastante, né? Stabilo. Pessoal, isso é a logomarca, é um símbolo que representa a empresa. Pode ter o nome da empresa ou não, ou o nome do produto, tá? Por exemplo, a logomarca da Apple não tem o nome, é simplesmente a maçãzinha. Já a logomarca do Subway, por exemplo, ou da Coca-Cola, tem escrito o nome mesmo do produto ou da empresa, tá? O que é o logotipo ou a logomarca? É o símbolo, é a imagem que a empresa ou o produto adota para vender, para induzir o consumidor. E é a identidade da marca ou do produto ou da empresa, certo, pessoal? Na apostila de vocês, na página 197, está escrito assim. Também chamado de logomarca ou simplesmente de logo, é a identidade visual da marca, que pode ou não carregar o nome da empresa. Traduzindo, é o símbolo, é a imagem que representa a empresa, certo? O que mais? O slogan, interessante também. O que é o slogan? É a frase de efeito que aquela marca, que aquela empresa usa. Por exemplo, do McDonald's. Qual é o slogan? Qual é a frase de efeito do McDonald's? Amo muito tudo isso. Todo mundo já ouviu essa frase. Todo mundo conhece o slogan do McDonald's, porque é um slogan famoso, conhecido. É uma frase que nós memorizamos e que a gente ouve, escuta e já lembra da marca. Qual é o slogan famoso também? Por exemplo, da TIM, Você Sem Fronteiras. Ou da Havaianas, todo mundo usa. Por exemplo, o slogan do Itaú, que é bem conhecido também. Feito pra você. Quem não conhece esse slogan? O slogan é a frase de efeito, é a frase que marca aquele produto, aquela marca, certo? Por exemplo, da Coca, abra a felicidade. Quem nunca ouviu esse slogan, essa frase de efeito, esse slogan da Coca? É aquela frase que fica bem marcada. Outra estratégia utilizada nas propagandas também, pessoal, é a musicalidade. O que é isso? É quando eu tenho rima no slogan. Olha só, tomou Doril, a dor sumiu. Não rima, Doril sumiu. Eu tenho uma rima, eu tenho uma musicalidade no meu slogan. Outra coisa importante também, pessoal, trocadilhos e conteúdos implícitos. O que é isso, prof? Olha só, terrível contra os insetos, o SBP, né? Contra os insetos. Eu tenho um trocadilho aqui com a palavra terrível. Terrível é algo ruim, né? Mal. Mas quando eu uso essa palavra dentro do contexto, ela tem um outro sentido. Significa o quê? Que o produto é muito bom para matar os insetos. Isso é um trocadilho com a palavra terrível. Olha o bis. Bis,
Quem come um, pede bis. Esse é o slogan, né? Famoso também do bis. Quem come um, pede bis. O que significa bis? Repetir. Então, eu tenho um trocadilho aí também nessa frase de efeito, nesse slogan. Quem come um, pede bis. Eu tenho dois significados. Pede bis o bombom e pede bis porque quer repetir, quer comer mais um, tá? Esse é o trocadilho aí. Pessoal, outra estratégia muito utilizada nas propagandas, nas peças publicitárias, são os verbos no imperativo. O que é um modo imperativo? Não sei se vocês já viram isso em língua portuguesa. O modo imperativo é aquele modo da ordem, do conselho ou da súplica. E nas peças publicitárias ele é muito utilizado. Por exemplo, na propaganda da Coca, né? No slogan da Coca, abra a felicidade em 2015. Eu destaquei aí para vocês o verbo no imperativo, abra. É uma ordem, abra. Ou também o slogan, a propaganda antiga do bombom da Garoto Batom. Então, nós tínhamos, há um tempo atrás, esse slogan da Batom, peça batom. Peça é um verbo no imperativo. Peça é uma ordem, certo? As peças publicitárias, as propagandas, elas utilizam muito verbos no imperativo para induzir o consumidor. Pessoal, eu gostaria que vocês grifassem na página 200, consumismo e propaganda enganosa. Já está em negrito na apostila, mas eu gostaria que vocês grifassem e lessem também com toda a atenção, porque é importante, tá? Gostaria que vocês também grifassem o repare e reflita, ainda da página 200, e o para concluir da página 201, que é um resumo de tudo que nós falamos nessa aula, tá? Por favor, façam isso. Tarefinha, com certeza. Páginas 202 e 203, exercícios do 1 ao 8. Por favor, façam essa tarefa, ok? E muito obrigada pela atenção. Desculpa aí porque teve um momento do vídeo que os cachorros começaram a latir, eu tentei falar mais perto do microfone, não sei se deu certo. Mas é isso aí, pessoal. Obrigada. Continue acompanhando as videoaulas, continue acompanhando todas as atividades que eu posto no Plural e no Tell-me. Qualquer dúvida, me pergunte. No grupo no WhatsApp, no Tell-me, até mesmo no Plural. Ok? Estou à disposição de vocês. Um beijo e até mais.